Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal Conectando. Aqui o nosso propósito sempre é conectar conteúdos de muito valor, pessoas, empresários, empreendedores com muita autoridade nos assuntos. E hoje a nossa convidada é a empreendedora, empresária Jeane Mello. Jeane, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite para a gente bater um papo e falar sobre empreendedorismo. Eu que agradeço a oportunidade, né? E de passar um pouquinho da minha experiência como empresária, mãe, irmã, enfim, um monte de coisa que a gente consegue ser ao mesmo tempo, né? É isso que é incrível, né? E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre essas múltiplas tarefas que a gente, como mulher empreendedora, a gente vem desenvolvendo e o mercado mudando todos os dias, e você vai contar um pouco da sua trajetória. Mas antes disso, eu quero convidar as pessoas a compartilharem esse vídeo, que com certeza tem muito conteúdo, a se inscreverem no canal e deixar adicionado aí o sininho para estarem sempre recebendo as notificações, porque aqui conteúdo e pessoas com muita autoridade a gente sempre vai estar trazendo. Então, Jeane, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para você se apresentar, né? Você já falou como mãe, filha, irmã, empresária, mas quem é a Jeane Mello? Hoje, uma pessoa que vai te conhecer, que a gente vai estar falando sobre quem é a Jeane empresária, eu sempre levanto muito a bandeira, Jeane, de que por trás de toda empresária existe uma pessoa. Oh. Então, eu sempre gosto de que as pessoas conheçam quem são essas pessoas. Porque eu levanto a bandeira de que todo tipo de produto, serviço, é muito mais assertivo quando a gente se conecta com os valores de quem está ali do outro lado. Verdade. Então, assim, hoje eu queria convidar você a estar falando com a nossa audiência aqui. Quem é a Jeane Mello? Então, Jeane Mello tem uma história bem grande aí de vida. Vamos conversar. Vamos esperar umas 2 horas aí, pelo menos, para a gente falar alguma coisinha. Todo mundo vai gostar. Então, tá bom. Bom, meu nome é Jeane Mello, sou mãe de 3 e a vida agora, no ano passado, me presenteou com mais um. Então, eu tenho 4 filhotes, né, que hoje moram comigo, né, todos os meus filhos, quase meio século de vida. Nossa, quando a gente fala meio século é muita coisa, né? É um presente de Deus, né? A gente tem que levar para trazer para esse lado. É um presente de Deus, somos privilegiadas aí por tanto tempo de história. Verdade. Jeane é mãe, né? Como comentei, 3 filhos, mais um que Deus me deu. Empresária, antes de tudo, antes de ser empresária, empreendedora. Eu empreendo desde os meus 18 anos de idade. Né, mesmo contra a família, que queria que eu fizesse concurso público, que entrasse dentro de uma área totalmente diferente do que eu via, eu me vi sempre querendo empreender, inventando algo para fazer. Então, a partir dos 18 anos de idade, eu fiz o meu primeiro negócio. Fui trabalhar numa loja de roupa, né? E dali eu comecei a desenvolver o meu trabalho. De 18 anos de idade, eu comecei o meu primeiro trabalho. E o meu primeiro negócio que eu montei foi com 21 anos. É uma história assim que as pessoas até riem. Quando você é empreendedora, você não vê o momento, você não vê o lugar. Qualquer momento você empreende. E foi na minha lua de mel que eu vi uma oportunidade de começar o meu primeiro negócio. Curiosidades de Jeane, gente. Essa aqui, para mim, também é novidade. E aí, eu na lua de mel vi ali uma oportunidade. E quando eu voltei da minha lua de mel, eu quis montar uma loja de roupa. Porque eu vim daquele lugar que eu estava lá, excelentes oportunidades, e eu precisava de fazer alguma coisa diferente, que era empreender. Sempre foi o meu sonho empreender. E foi na loja de roupa que eu comecei. De lá para cá, algumas trajetórias de empreendedorismo, né? Sempre tentando alguma coisa, porque empreender é isso, é você procurar algo que você goste, né? E acreditar que vai dar certo. Então, sempre foi o meu sonho, meu legado, né? Meu propósito de vida, fazer acontecer. E com meus deixa eu ver, mais ou menos 25, 28 anos, montei um negócio que foi um setor muito ousado da minha parte, eu nunca entendia de nada, mas eu queria começar um negócio ali. Foi no mercado imobiliário, né? Minha primeira grande história de vida.
Na verdade, você falando aqui, a gente até fala um pouquinho do que a gente vai falar, e quando a gente chega aqui, a gente realmente resolve bater um papo. É verdade. E aí você falando sobre isso, para mim é novidade, mas assim, eu tenho certeza que isso pode inspirar, porque é uma outra bandeira que eu levanto também, né? A gente às vezes não imagina, mas o quanto a gente inspira outras pessoas, a nossa história. Eu falo que a gente às vezes olha para trás e fala com algumas pessoas assim, que tem menos idade, pô, não faz isso. A pessoa nunca vai ouvir porque tem que passar por aquilo. A gente já teve a oportunidade de passar. Aí você disse aí que mesmo contra a família, o empreender. E eu acho que hoje você, quando você fala de ser mãe, como é até realmente uma pergunta, né? Seria um comentário, mas é uma pergunta. Como que é a gente não querer que os nossos filhos vivam os nossos sonhos? Porque eu acho que quando a família da gente, não quero que você faça isso. Tem família que quer que o filho seja médico ou advogado, já idealiza. Sim. E às vezes não é aquilo que o adolescente quer, não era aquilo que você queria. Você tinha um outro norte, já sonhava em empreender. E é muito louco, porque a gente sabe o que é empreender, a gente sabe das dificuldades que tem. E hoje, de repente, a gente pode não querer isso para um filho porque quer a cama arrumada, né? E talvez a sua família, quando não queria que você empreendesse, não era porque estava te podando de um sonho. Sim. Às vezes, simplesmente quer cuidar. Sim. E você não, você tinha um propósito e foi atrás dele. Então, aí você estava falando sobre o que é empreender. Naquele momento ali, você não tinha noção de que esse tino de empreendedor já existia em você? Ou porque você tinha 21 anos e falou, tem um negócio, eu vou fazer. E às vezes é aquela coisa, a gente vai errando muito até conseguir acertar. Nossa, e como? Não é? A gente vai errando muito. Pensa, você uma loja de roupa com 21, com 28, 25, né? 28. Foi para imobiliária. Foi para o ramo imobiliário. Totalmente diferente. Essa transição, esse tempo que você ficou aí no ramo da moda, né? Aí você passa para o ramo imobiliário. Essa transição, como que foi essa transição? O que te motivou? Ou seja, você fechou um ciclo? Foi uma decepção? Foi alguma ruptura assim brusca para você mudar? Foi uma questão emocional que eu atravessei nesse período. Estava dando tudo muito certo. Assim, tudo que eu faço com muito amor, com muita determinação, e eu acredito que vai dar certo. Então, dificilmente dá errado algo que você realmente acredita, que você se determina. Né? Então, assim, o que deu, eu falo que não deu errado. Foi um ciclo que fechou na minha vida. E aí a gente tem, às vezes, e várias pessoas, acontece isso na vida de todo mundo, e eu não tive uma questão que me segurou no mercado da moda, que foi uma questão pessoal que eu passei. Foi emocional. Eu perdi o meu pai. Então, a perda do meu pai foi um divisor de águas, né, divisor de águas ali naquele momento, porque a vontade dele era que eu fosse funcionária pública. E eu estava empreendendo. E aí eu fui fazer o sonho do meu pai. Quando eu perdi meu pai, a minha decisão foi fazer o que ele queria para mim. E foram 2 meses que eu fui fazer o que meu pai queria. E eu saí do primeiro e único emprego que eu tive e eu tomei a decisão que eu tinha que fazer aquilo que eu queria para mim, né? E foi quando eu entrei no ramo imobiliário. Então tem muito a ver com o que eu falei, né? Tipo assim, a família tem um sonho, seu pai tinha um sonho para você. E é super compreensível. Você tentou. Eu tentei. Você tentou. Eu tentei não ser eu, mas eu tentei por ele, né? Mesmo quando ele já não estava mais, ou seja, você fez o seu melhor. E isso eu falo que hoje a gente, sendo mãe, é até uma grande aula para você, né? Sim. Que tipo, o que seu pai queria que fosse para você era o melhor para ele, não era o melhor para você. E que bom que você fechou um ciclo. Você fechou um ciclo e aí foi para o ramo imobiliário. Exatamente. E foram bons anos, né, Jane? Foram bons anos. Foram mais de 10 anos no mercado imobiliário e eu falo assim, deu certo. Tá? Deu muito certo, e um outro ciclo que se fechou na minha vida após, né, foi o falecimento de uma irmã. E aí eu tive que tomar algumas decisões na minha vida, porque sempre o emocional acaba me abalando de alguma forma. Todos nós temos nossas dificuldades, e o meu me desestrutura muito o meu emocional. E naquela época, assim, o mercado também começou uma crise muito grande, 2014, e eu tive que fazer algumas escolhas. E uma delas foi fechar a minha imobiliária. Na verdade, o fechamento não foi nem uma intenção, foi porque eu realmente quebrei.
né? O mercado 2014 foi bem agressivo, eu passando por uma estrutura emocional gigantesca, eu não consegui levar a doença que a minha irmã estava, né, naquele momento e a minha empresa. Então, nesse momento ali foi bem difícil para mim, tá? E é assim, Jane, como a gente falou no início, que nós somos multitarefas, né? A gente faz 1 milhão de coisas. E cada um sabe o que passa. Eu falo que todas as pessoas que estão nos assistindo aqui sabem que, tipo, o emocional da gente, se a gente não tiver um autocontrole, é complicado. Nossa. Mas a gente não consegue, ninguém consegue ter um autocontrole o tempo todo. Uhum. Então, quando você está emocionalmente abalada, e no meio de uma crise, nossa, então, realmente, assim, e aquela história, a gente hoje ouve muito de que, né, mulheres que se submetem a muitas coisas aí, né, que chega a vias de abuso, até porque sim, não conseguem entender essa coisa do emocional. Então, eu acho que é muito nobre a hora de você falar, opa, peraí. E o interessante é que você não para, né? Não tem como parar. Porque, tipo assim, eu estava emocionalmente abalada. Você simplesmente mudou para outro segmento. E que tem tudo a ver. Porque quando você falou do empreendedorismo, que a gente vai entrar um pouquinho mais nisso aí, quando você vende roupa, você mexe com a autoestima da mulher. Que a mulher, assim, ou ela compra porque ela tá triste, quer ficar bem, ou ela compra porque ela tá muito bem, não é verdade? É verdade. E, tipo, de uma certa forma, você está ali participando de sonho, de momento de uma pessoa. Sim. E tem pessoas natas que tem isso, assim, na veia. Tem outras pessoas que não tem tanto tino com gente. Sim. E aí você vem para o ramo imobiliário, gente. Quem não tem o sonho de ter uma casa própria? Verdade. Eu posso falar que, tipo assim, eu falava, né? Você sabe que eu falei muito tempo, não era o grande sonho da minha vida, que eu tinha outro sonho que para outras pessoas poderia ser uma loucura. Mas todo mundo tem um sonho. E o da casa própria, depois que a gente tem um filho, de imaginar ter o que é nosso. Então, eu imagino que aí também era algo que mexia muito com você, nossa, porque você também participava do sonho de outras pessoas. Exatamente. Então, assim, você conhece um homem que veio buscar um imóvel, daqui a pouco você conhece a esposa, daqui a pouco você sabe que tem uma família toda dentro daquilo ali. Então, acaba que se a gente parar para pensar, tudo tem muito a ver. Sim. E quando você resolveu mudar de ramo novamente, né? Você resolveu... também foi para um ramo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. É verdade, né? Sempre isso. E aí, a gente está falando de empreender. A gente falou sobre a questão do sonho, do sucesso, porque o sucesso, às vezes, o que o outro pensa não é o que você quer para você. E aí você mudou para o segmento que já foi daí para Aritana, né? Isso aí. Claro que no meio aí você foi para o marketing multinível, que você estudou muito. Eu sempre gostei do marketing multinível, sempre foi muito, né? De se enfiar, se jogar de cabeça e estudar. E que você sempre defendeu essa bandeira, que você queria fazer algo para fazer a diferença na vida dos outros. E uma coisa, Jane, que às vezes faz muito sentido é a gente parar um pouquinho para refletir, que quando você fala assim, eu quero fazer algo que faça diferença na vida das pessoas. E nesse momento a gente falando, se você olhar para trás, você sempre fez. Exatamente. Não é? Porque às vezes, imagina uma mulher que brigou com o marido, foi lá, comprou uma roupa nova, saiu dali realizada. É verdade. De uma certa forma, você acaba sendo um canal aí para essa pessoa. Isso é muito interessante. A mesma coisa um imóvel. Né? Você participava da briga de um casal, um queria um imóvel, queria outro, e você tentava intermediar, né, ali, naquela... sempre participando. Mas aí entra muita gente, assim, que às vezes a gente não valoriza isso, né? Você está trabalhando, você está recebendo por isso, e a gente para nisso aí. E hoje a gente analisando, então, de uma certa forma, você sempre fez isso. E aí... surgimos, né, da empreendedora lá que trabalhava com moda, para corretora de imóveis, empresária do semidor de imóveis, né? E aí... antes de tudo, corretora, né? Antes de você... não, por isso que eu falei, corretora, porque não tem como, se você não existe entender... um proprietário, dono de uma imobiliária que não seja corretor antes, né? Ele tem que ser um corretor de imóveis para ele depois montar o negócio dele. Eu vou te falar uma coisa, uma curiosidade. Você acredita que eu conheci há pouco tempo atrás? E eu fiquei muito surpresa, porque eu tive uma situação que eu estava em um cliente, e aí para mim, eu achei que fosse um corretor, veio me falar de um empreendimento. Aí depois eu conversando com o cliente, coloquei meu ponto de vista, o que eu vi ali. Aí ele pegou e me disse que não era o corretor, o dono do imobiliário. Eu fiquei muito surpresa, e ali, exatamente o que você falou. Se você não for corretor antes de ser empresário, não vai funcionar, né? Não vai funcionar, você tem que saber todo o trabalho. E aí você corretora, empresária do ramo imobiliário, e aí se torna Jeane.
empresária do ramo de semijoias, onde também é uma oportunidade de fazer a diferença para as pessoas. Obrigada. E como que foi essa transição? O que aconteceu? Como que surgiu a Aritana? Rapaz, essa história é longa. Um cafezinho. São menos tempo que minha vida toda profissional, mas é longa, porque é muita dedicação. Mas eu vou tomar um cafezinho, sim, antes de começar, porque a história é grande. Na verdade, assim, viu-se, depois que eu quebrei, né, quando eu saí do mercado imobiliário, eu dei um tempo para minha vida, porque eu nunca tirei férias. Eu não sei o que é ter uma férias em família, eu não sei o que é ficar 30 dias e descansar e pensar e passear. Eu não sei, né, o que é isso. Na verdade, eu não sabia, né? E quando eu perdi a minha irmã, quando eu fechei a imobiliária, né, eu quebrei assim, quando eu falo quebrei, hoje eu falo muito forte, porque por mais de um ano eu não queria assumir que eu quebrei. Sabe aquela questão assim que você se sentiu no fundo do poço e você olha para um lado, olha para o outro, você começa a ficar com vergonha, você começa a passar por uma situação assim que de derrota. Eu me senti assim. E eu fiquei em depressão. Eu cheguei a entrar um período de depressão quase um ano, porque quando eu fechei a imobiliária, eu perdi meu marido e minha irmã, e diferença de 10 dias um para o outro. Então, assim, parece assim que o mundo não precisava de faltar mais nada na vida, né? Você perde a sua melhor amiga, você perde o seu parceiro e a sua parte financeira vai para água abaixo. E quando você olha para os lados, você não consegue enxergar nenhuma luz. Então, foi um período que eu me recolhi, né, uma necessidade absurda. Foi um ano fora do mercado de trabalho. Quando eu falo fora do mercado, assim, fui ser mãe, né? E aí, nessa questão de ser mãe, eu comecei a estudar. Aí onde você fala que eu fui buscar a questão de marketing multinível, que eu sempre acreditei, acredito. E eu acho que é um mercado maravilhoso, muito promissor, tá? Todo mundo deveria ter um marketing multinível de algum tipo de produto na vida, né? Aí a gente pode fazer uma outra live, um outro trabalho depois lá na frente, falar sobre isso, o que eu penso do marketing multinível, que é uma indústria de fazer dinheiro absurdo, o marketing multinível. Eu tinha que fazer o seguinte, eu vou conversar em breve, né, com a Amélia Girardi, que a gente conhece, que entende muito do marketing. E em outro momento, de repente, a gente coloca vocês duas juntas. E aí vai ser fantástico. Muito legal, porque eu sou estudiosa do marketing e ela realmente trabalha o marketing em si, né? Então, assim, eu precisava, nesse um ano que eu saí do mercado de trabalho, de uma forma geral, fui ser mãe, fui fazer almoço, cuidar de filho, levar filho para a escola, tudo aquilo que a gente já faz no dia a dia, porém ainda tem os afazeres, né, de trabalho, mas eu só fui fazer isso, dedicar a minha família. Mas eu me sentia muito triste, eu precisava de fazer algo. E eu sempre levei para a minha vida, muito a sério, muito a risco, assim, fazer a diferença na vida das pessoas. Isso sempre me levou a trabalhar todos os dias, e eu nunca tive problema de trabalhar de segunda a segunda. Quando as pessoas dizem, falam sextou, sabadou, para mim é um dia como o outro. Eu trabalho sexta, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, na mesma felicidade da semana, porque eu gosto do que eu faço. Eu sempre gostei do que eu, né, me propus a fazer, porque eu faço com amor, né, faço com muita dedicação. Então, a gente tem algumas escolhas, ou você gosta ou você não gosta. Então, eu prefiro gostar para eu não sofrer, né, nas questões. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar, eu não sabia o que fazer. Eu só queria empreender. E empreender é o fato de você querer, né? Você começar a ter atitudes e buscar algo que te agrade. Porque eu falo empreender, não tem um trabalho em si, não tem um produto, você precisa de empreender e buscar algo que te satisfaça, que você goste. Então, eu sempre quis empreender e lidar com pessoas. Né? Então, comecei a buscar. Então, foi um pouco difícil, porque eu não tinha... eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu não tinha um norte em que empreender. E eu comecei a procurar semijoias, uma coisa que eu gostava de usar. E eu comecei a buscar o mercado, procurar peças, Eu falei, gente, assim, a maior dificuldade é como começar num ramo que você consome, mas não tem noção do que é o mercado. E aí eu fui fazer o quê? Estudar se esse seria o ramo que eu poderia empreender e, de qualquer forma, com o objetivo de ajudar as pessoas. E aí eu me encantei. Aí eu até relaxo quando eu vou falar. Eu me encantei, sim, eu me apaixonei.
Hoje é o meu casamento, assim, perfeito. Tá? O ramo de semijoias é o ramo que eu vi em todos os aspectos, em todos, tá? Na autoestima, de você tirar aquela mulher de dentro de casa, de ter o negócio próprio, de ajudar a aumentar a renda dela, ser renda principal, levar beleza, presentear as pessoas que amam. Mas calma aí, vou te interromper um pouquinho. Tá. Calma aí. Só para a gente voltar. Poder. Nesse momento, estudou semijoias. Aí você decidiu, esse é o negócio que eu quero fazer. Isso aí. Ok? Aí. Foi estudar. Isso aí. Alguma coisa, porque eu entendo, né? Que é como se fosse um novelo. Você vai descobrindo, vai se encantando, você vai descobrindo um monte de oportunidades dentro de um negócio. Porque uma semijoia, às vezes a pessoa está nos ouvindo, fala assim, semijoia é o quê? Hoje eu até fiquei preocupada, depois que eu saí de casa, eu falei, gente, vou falar com a Joane, eu tô só com... Passa da Aritana. Mas nem foi de propósito. Depois eu falei, nossa, tô sem nada. Mas no primeiro momento, é uma semijoia, algo que conversa com a gente. Isso aí. A gente vai chegar, porque eu quero, né, que você fale com a audiência sobre... tudo. Olha só, você falou de semijoia, que eu não botei semijoia, você colocou um brinco. Não tem uma mulher que não consiga sair de casa, que eu não conheça, dificilmente sai sem um brinco. É a mesma coisa, uma roupa íntima. Eu falo que o brinco da gente hoje é uma roupa íntima. Parece que a gente está pelado quando a gente falta alguma peça para a gente poder usar. Mas aí a semijoia foi um segmento que você se encantou. Teve uma válvula propulsora, um porquê. Porque é para embelezar uma mulher, tal. A gente conversou, a gente tem no canal, as pessoas que vão estar nos vendo aqui, né? Se não estão inscritos, se inscrevam, vejam todos os vídeos que tem uma matéria muito interessante falando sobre quanto é importante a gente estar vestida de si mesma, Sim. Né? A gente está se encontrando naquilo que a gente olha no espelho que a gente gosta. E aí a Marisângela falou com muita propriedade, inclusive, que às vezes a gente pensa que é roupa. Sim. E às vezes você tá a fim de usar preto, você pode estar toda de preto, se você coloca um brinco. Você, por exemplo, sabe, eu chego lá, você sabe que eu gosto de brinco grande. Sim. Se eu usar um brinco pequeno, eu não estou vestida de mim mesma. É verdade. Então, assim, o vestir-se de si mesma, nesse segmento de semijoias, faz muito sentido. Então, às vezes, o empoderar uma mulher, até porque, Jane, a gente fala aqui com toda a audiência, tá? Às vezes a pessoa, nossa, é lindo, deve ser tão caro, né? Mas é pra gente, então um investimento, né? É uma linha tênue entre o caro e barato. Sim. É caro você olhar e falar, uau, isso tem a minha cara. Então, eu acho que faz sentido, de repente, até quando você estudou, quando você falou assim, eu quero mudar a vida das pessoas, porque existe hoje uma distribuidora representante da Aritana, que faz um negócio, mas também tem aquela mulher que conhece a Aritana e não pensa no negócio. Isso. Pensa em realmente se ver, se encontrar e estar com uma semijoia da Aritana. Sim. Então, naquele momento ali, o primeiro momento, o que mais te chamou a atenção para você empreender no ramo de semijoias? O que realmente te chamou a atenção? Tipo, por que semijoias? Tá? Você já sabia que você queria mudar de segmento. E você já sabia que você queria fazer algo para mudar a vida das pessoas. Que é a oportunidade. Né? Eu vi o mercado que eu conseguiria levar oportunidade para as pessoas. Levar a oportunidade. Você falou do embelezamento das mulheres. Uma curiosidade sobre a Aritana. A Aritana fabrica joias... como que eu vou falar? Específicas? Tipo assim, exclusivas? Sim, sim. Nós fazemos também o personalizados, né? Isso aí que eu queria perguntar. A gente até fez para a Marisa, lá do Leo Marinho, um pingente, tá, uma coisa linda. A logomarca fiquei dela. apaixonada. Ela fez questão de me mostrar. Então, assim, hoje, se eu quiser uma semijoia personalizada, eu posso entrar em contato com a Aritana que vocês produzem, assim como as semijoias que você tem, também tem uns diferenciais, porque tem tudo isso que você falou, esse cuidado de ver o que vai valorizar a mulher. Isso aí. Né? Então, assim, hoje, se você pudesse destacar os diferenciais da Aritana, né? A gente já falou aqui na questão da exclusividade, que é fantástico, que a gente sabe que a gente gosta. Vamos falar das peças, que aí depois a gente vai entrar na oportunidade de negócio. Ah, tá, porque eu queria falar como começou a Aritana, porque até agora eu não falei. Então vamos! Vamos falar como começou, porque as pessoas às vezes falam assim, gente, eu queria começar, mas não sei como. Né? Então, assim, é a dúvida de todo mundo. Eu sempre, começar, você primeiro tem que acreditar em você. Às vezes eu acredito mais nas pessoas do que elas mesmas. Você já sabia disso? Eu fico impressionada quando chega alguém para mim e fala, mas eu não consigo. Eu falei, por que você não consegue?
Qual a diferença entre eu e você? Nenhuma. Nós temos as mesmas 24 horas do dia, nós temos as mesmas capacidades. O que difere uma pessoa da outra é o que ela está disposta a fazer para que aquilo aconteça. Então, eu sempre falo que o poder é querer. Querer é poder. As pessoas, às vezes... Aí tem uma interrogação quando você fala querer é poder, né? Cada um tem uma visão, mas eu falo assim, acreditar. Quando eu comecei... as pessoas às vezes vão falar assim, gente, não é possível, mas é assim. Geralmente as pessoas viram e falam assim, eu comecei do nada, né? Eu comecei a ser empreendedora, eu não sabia como, né, fazer, o que fazer, mas eu comecei do nada. Eu comecei um pouquinho pior, do negativo. Eu peguei dinheiro emprestado para começar o meu negócio. Foram os R$1.950 mais bem empregados na minha vida. Porque quando a gente vai começar um negócio, a gente coloca um monte de dificuldades. Uma dificuldade que eu tinha era a falta do dinheiro. E isso eu vi como um detalhe. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade. Então, toda vez eu falo da vontade, né, do querer. Então, eu quis e eu fiz acontecer. Então, assim, eu comecei a empreender. Não sabia o quê, né? Eu sabia o que eu queria, fazer a diferença na vida das pessoas. Uau. Então, o ramo de semijoias foi o ramo que eu vi que eu conseguiria fazer. Levar beleza, levar empoderamento, levar oportunidades de negócio para as pessoas. Foi por isso que eu escolhi o ramo de semijoias hoje para atuar. Interessante é que você, pelo que você fala aí, quer dizer, o que seria um problema se tornou para você uma solução. Né? Do que você não tinha, você transformou aí uma válvula propulsora para o que você queria. Então, assim, aí você me disse que a Aritana começou com esses R$1.950, tá? Você pegou esse dinheiro emprestado, e aí, o que você fez? E aí eu comprei umas semijoias de uma determinada empresa, né? Para eu entender, pegar naquelas peças e ver como é que seria o processo. Porque eu não tinha conhecimento nenhum, viu? Nada, zero. Eu olhava, achava bonito e comprava para eu usar. E aí, quando eu comprei dessa fábrica, eu queria ver como que eram as peças, a qualidade, como é que eu iria começar. E aí, um amigo meu me chamou para ir numa feira de semijóias que tem em São Paulo. E eu achei aquilo assim, falei, poxa, eu vou, mas eu não tinha condições financeiras de ir. Eu falei assim, não, vamos, a gente vai e volta no outro dia. E fui conhecer o mercado industrial das semijoias, né? Onde tudo acontecia realmente lá do comecinho. Aí eu me encantei. Aí eu terminei de me apaixonar e tive certeza que aquele ramo que eu iria empreender. Porque eu via a fabricação, todo o processo, o material bruto se transformando nessas beldades hoje que a gente consegue usar, né, empoderar-se cada vez mais. E foi aí. E aí eu comecei a entrar dentro, aí eu falei assim, gente, então eu posso. Se alguém pode, eu também posso. Eu vou começar a fabricar as minhas semijoias. E aí eu comecei no processo de fabricação. Fui conhecer, foram noites e noites, madrugadas, conhecendo o concorrente, buscando no mercado o que tinha mais de moderno, sem dinheiro, mas acreditando que ia dar certo. E aí eu comecei assim, sabe, buscando conhecimento, e indo atrás do meu sonho. E comecei a fazer o processo de fabricação. Primeiro eu comprei pronto, conheci como é que era o produto e fui em vários fornecedores, batendo de porta em porta, abrindo as portas para eu começar no mercado. Uau! Não é fácil, tá mas... com 4 anos. 4 anos agora em abril. 4 anos. Então aí a gente já tinha uma distribuidora, né? Uhum. Porque você comprava e aí você contratava suas revendedoras, não era isso? É isso aí. Aí assim, no processo de fabricação, o que eu comecei a fazer? Eu tirei vários intermediários. Então, eu tenho um preço hoje de produto fabricado, né? Que a gente mesmo fabrica. Então, não tem intermediários. Então, o preço é excelente. Onde eu consigo ter uma rede de revendedoras para fazer a venda para o público final. Então, hoje eu trabalho com revendedoras, a gente trabalha com consignados, 100% nessas peças consignadas. Então, as pessoas que não têm dinheiro para investir, não sabem como começar, não sabem como fazer para entrar, basta ela querer. E procurar a Aritana, que nós vamos dar todos os caminhos para ela começar, né, a empreender no ramo de semijoias. É isso que é interessante, Jane, que aí é um momento que eu acho interessante para as pessoas poderem entender um pouquinho do que é o segmento de semijoias, qual é o diferencial da Aritana e do que é a oportunidade de negócios, né, que a Aritana pode estar trazendo, porque aí a gente já entra aí,
que a gente volta de qualquer maneira para a questão do empoderamento feminino. Sim. Porque a gente falou da beleza, mas agora a gente fala de uma oportunidade de negócios. Isso aí. Porque se você traçou esse caminho, se você foi conhecer, se você se apaixonou, porque existe esse propósito de fazer a diferença, hoje não adianta você colocar dentro do seu processo umas representantes que não conheçam esses valores. Sim, por isso que lá no início, quando a gente começou a conversar, eu pedi para você se apresentar, porque é muito importante que hoje as pessoas que estão nos assistindo, que queiram conhecer um pouco mais a história da Aritana, dos produtos, da oportunidade de negócio, conheçam os seus valores e como começou, porque com certeza quando essas pessoas se conectam com os seus valores, só vão optar em estarem se tiverem os mesmos valores. Então, assim, não adianta simplesmente chegar, pegar a semijoia, achar que vai vender e ganhar dinheiro. Não é isso. Não precisa ter um propósito. Né? E aí, com certeza, eu acredito que seja assim, mas é você que vai falar. Às vezes a pessoa, eu quero começar, vou pegar no consignado, vou vender e acabou. Existe um processo, tipo, de aprendizado, de, não sei, às vezes um critério de que por que a pessoa vai fazer. O que você busca hoje de valores nessas representantes para poder estar na rua representando a sua marca? Então, ela tem que gostar de pessoas, né? E tem que trabalhar, para você trabalhar com beleza feminina, também masculina, que a gente também tem a linha masculina, ela precisa de gostar de pessoas, porque se a pessoa não tiver uma conexão de querer levar, né? Porque a semijoia, ela é só um elo, né? Na verdade, porque eu falo assim, é muito simples vender nossas peças. Abre a maleta e as pessoas compram. Então, o que ela precisa para começar hoje a revender semijoia? Querer entrar dentro do mercado, mesmo ela não sendo vendedora, mesmo ela não tendo conhecimento, a Aritana vai passar para ela todas as etapas de como ela consegue, como ela pode se destacar no mercado de revenda de semijoias, porque a gente vai dar toda essa trajetória de que ela fazer. Para ela começar, basta ela querer. Né? Ela querer começar algo novo é desafiador. Não é simplesmente pegar uma maleta, colocar debaixo do braço e ir para casa achar que as pessoas vão procurar. Ela precisa fazer a parte dela. Ela precisa investir o tempo dela. A gente fala que hoje, para você virar uma revendedora da Aritana, basta investir seu tempo, porque o resto a Aritana já fez. Porque o nosso propósito é investir em pessoas. E aí a pessoa investe o tempo dela, a gente investe nela, porque na verdade hoje a nossa empresa é um banco. Nós fazemos um empréstimo do dinheiro através da semijoia para as nossas revendedoras. Então a gente acaba virando como se fosse um banco. Hoje eu preciso de um dinheiro emprestado. Vai na Aritana, pega umas semijoias e faz aquilo ali transformar em dinheiro. Né? Então, assim, uma outra forma de você visualizar a nossa empresa. Mas a nossa empresa hoje investe em pessoas. E as pessoas precisam investir o tempo dela para poder ter o retorno financeiro que tanto a Aritana espera ter. Uau! Eu coloco isso muito no canal aqui também, sobre a questão do desenvolvimento pessoal. E é disso que você está falando, né? Exatamente. Você está falando aqui disso, porque é muito interessante que quando a pessoa aprende algo novo na Aritana, eu falo que, por exemplo, eu estou desenvolvendo, eu tenho uma situação aí para falar sobre a questão de vendedor. Uma metodologia de quando a pessoa entende um pouquinho do que é o processo de solucionar algo para alguém, isso aí a pessoa pode aprender através da Universidade da Aritana, porque é um aprendizado, vai aprender ali. Se ela vai ficar na Aritana quanto tempo, não importa, mas o desenvolvimento humano é isso, e é isso que você está falando aqui pra gente, que a Aritana propõe. Então, a pessoa quando está realmente motivada, porque a gente se motiva por dois motivos, né? Ou pelo amor ou pela dor. Exatamente. Infelizmente, na grande maioria, é pela dor, porque no amor a gente costuma ficar na zona de conforto. Então, se você tem um motivo, e o motivo a gente sabe, é um filho, é um desejo de uma viagem, é um desejo de simplesmente aprender algo novo, a Aritana se dispõe a isso. Como você disse, a Aritana investe na pessoa. E o que você quer na contrapartida? Você quer o tempo da pessoa. Exatamente. E essa vontade, que eu acho que é o principal, né? Ter a vontade de aprender. Então, é fundamental aqui, como a gente fala que
da importância, vou frisar aqui, de compartilhar o vídeo, de estar inscrito aqui no canal, de deixarem acionadas aí as notificações, é porque a gente está falando de desenvolvimento pessoal. E falar de desenvolvimento pessoal, onde a gente tem a oportunidade de uma empresa que vai nos trazer oportunidade de negócios, né? Então, a gente desenvolve nosso lado pessoal e hoje com uma rentabilidade. E o mais incrível é você saber que está fazendo diferença na vida das pessoas. Então, hoje, Jeane, eu queria que você falasse um pouco também, que você falou que existe essa forma de recrutamento, né? Ou seja, é um critério que as pessoas precisam ter para poder fazer parte da família aritana. Né? Você falou tanto em pessoa, de ajudar, né? Ajudar não, de fazer a diferença. Que eu acho que é uma grande família. É um legado, né, que a gente quer deixar, né? Fazer essa diferença na vida das pessoas. E, na verdade, saber que todo mundo tem um desejo, assim, às vezes a pessoa não descobriu ainda. Então, eu acho que é uma oportunidade até da pessoa saber que existe um caminho. Agora, existe o treinamento interno para ser uma revendedora. E eu até citei aqui a questão de um treinamento um pouco mais intensivo da Aritana. É um projeto que nós estamos desenvolvendo. É um projeto que a Aritana está desenvolvendo aí, que mais uma vez vai ser total voltado para o desenvolvimento pessoal, né? Sempre de pessoas para pessoas, né? Sempre, porque é o que faz a diferença, é o que faz a diferença na vida da gente. Hoje, como que você olha hoje, há 4 anos atrás, quando era um projeto, e hoje, como que você... Pode olhar ali para a câmera aqui, ó, e falar com a audiência, como se tivesse alguém aqui te ouvindo para poder falar. Rapaz. Como que hoje você vê, Aritana, assim, se você pudesse fechar os olhos agora e fazer, se fosse um filme, há 4 anos atrás, e passando em câmera na velocidade máxima, e você abrir os olhos e tá hoje. O que você fala da Aritana? Ai, assim, é emocionante a gente falar do negócio que a gente vê acontecer, né? E o que acontece, eu sempre estou sendo surpreendida. Às vezes eu faço questão de surpreender as pessoas, porque eu gosto muito de surpreender as pessoas, mas eu estou sendo mais surpreendida do que surpreender as pessoas. A diferença na vida que a Aritana tem feito das pessoas é muito bacana. Uma delas é você ouvir de uma revendedora sua falar que sem a Aritana ela não conseguiria terminar a faculdade dela. A outra revendedora falando que ela sempre pagava as contas dela com muitas dificuldades. E a Aritana consegue trazer essa tranquilidade de hoje ela ter certeza que no final do mês ela vai estar com as contas dela pagas. Então, assim, a gente quando entra no mercado, né, com o propósito de ajudar as pessoas, de fazer acontecer, de acreditar, de ser a diferença, de pegar na mão daquela pessoa que está ali, poxa, mas eu não sei vender. Eu falei, vem comigo que eu te ensino. E no final você ter assim, muito obrigado, reconhecimento, gente, não tem preço. É muito gostoso. Eu até fico emocionada porque você ser a diferença, você ouvir da pessoa e falar assim, nossa, eu sou grata pela Aritana por fazer parte da minha vida, a gente fazer parte da história da vida das pessoas, mudar a cabeça, a concepção. Eu nunca vendi nada e hoje eu sou uma excelente vendedora. A própria revendedora reconhecer isso, porque ela tinha medo, né? Tem medo de vender, tem medo, e se eu não vender? Coloca aquele monte de medo, que eu tenho muitos medos também, confesso, não todos os dias quando eu saio de casa é uma surpresa que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer, e o medo acontece, só que a diferença é o que você vai fazer para que esse medo fique de lado, você passe pelas barreiras e não fique simplesmente te colocando medo na frente. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem que ser muito otimista, às vezes eu sou até um pouquinho mais. Quando meu carro fura um pneu, eu agradeço por ser só um pneu furado ali. E assim, medo, todos os dias a gente tem. A diferença é o que você faz com o seu medo. É deixar ele de lado e enfrentar os desafios que tem todos os dias. Na Aritana, vamos pegar na sua mão e vamos levar para esse mundo enorme de oportunidades que todos nós temos. E o legal é que todos nós temos as mesmas oportunidades. A diferença é o que você faz com as suas 24 horas no dia e o que o outro faz com as 24 horas. Essa é a diferença. Você me desconcertou, tá? Deu uma desconcertada aqui agora, mas eu acho que faz sentido, porque aqui realmente a gente sempre se preocupa em estar mostrando a pessoa e o negócio que essa pessoa traz. Então, e realmente a ideia ser um bate-papo, e a gente está levando para a nossa audiência aqui como as coisas são possíveis.
E às vezes está mais perto do que a gente imagina. Verdade, e quando a gente não tem, às vezes, um caminho, uma luz, parece muito difícil, sim, né? Sim. Então, por isso que às vezes eu falo como que um simples detalhe pode fazer a diferença na vida do outro. Às vezes alguém compartilha esse vídeo agora, chega naquele momento, naquela dona de casa que está ali e que ouve isso e fala, Sim. uau, eu posso. Sim, com certeza. Jeane, a gente já falou aqui de todo o diferencial da Aritana, de todas as possibilidades da Aritana. A gente falou sobre o tino de empreendedor que você tem desde sempre e que é o que fez total diferença. A questão de fazer diferença de pessoa para pessoa e o quanto isso fez diferença na sua vida, né? Sim, no momento que precisou parar e ter um ano sabático, falando do lado, né, profissional, você se respeitou e você foi viver isso aí. Porque talvez naquele momento, se você tivesse se atropelado, tal, no posto, talvez você, né, não tivesse a mesma bagagem para conseguir. Verdade, sabedoria, enfim. Então eu acho que isso é muito nobre, né? Você se respeitou e falou, opa, peraí, deixa eu olhar para mim. É aquela história, a gente quando cansa, não para, né? A gente descansa para seguir. Isso aí. Eu acho que isso é muito importante. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo agora, mas você já fez. Então agora porque já está me desconcertando. Já atropelei. Agora, mais, na verdade, não deixa de ser. Naquele momento lá atrás, em 2014, quando tudo estava acontecendo, que eu não olhava para um lado, não via nada, né? E o que você diria se você encontrasse hoje uma Jeane naquela condição? Perdeu o marido, perdeu a irmã, em crise, aí você fala quebrou, mas o mais legal é que que o Geraldo Rufino fala muito isso aí. Quando você quebra, que fica só sem dinheiro, é ótimo. E as pessoas às vezes às vezes as pessoas não sabem esse parâmetro. Quando você perde credibilidade, dinheiro, tal, estrutura, saúde, você perde tudo, é uma história, né? Eu falo que eu tive uma situação que tipo eu tava sem saúde, aí é horrível. Sim, agora tem situações que eu falo, opa, peraí, eu só não tenho dinheiro. Agora eu só não tenho, então. Agora, se você encontrasse hoje, com toda essa bagagem que você veio, que você estudou, porque quando você se propôs a lá estudar um marketing multinível, você é muito sobre pessoa também. Sim. Quando você se propõe a empreender com a Aritana, olha, você conhece pessoas lá, dona de casa que não fazia nada, você conhece a pessoa que não tinha quantidade de ter uma faculdade. Em 2014, isso estava muito longe de passar pela sua cabeça que você faria essa diferença na vida dessas pessoas. E hoje, o que você, a Jeane hoje, empresária, a Aritana com 4 anos hoje, fazendo toda a diferença no mercado, né? E que a gente está no mercado do Espírito Santo, mas a gente sabe que tem novidades aí. Estamos indo para o Nordeste. Então, a Aritana, né, numa grande fase de expansão. O que você falaria com a Jeane em 2014? A Jeane está aqui, é aquela mulher daquele jeito, naquelas condições, e a Jeane quer te ouvir. Menina, é difícil falar pra gente mesmo, né? Não, mas imagina, cria uma personagem. É uma mulher que está nos ouvindo agora e que está numa condição que tá nessa condição que eu estava. Exatamente. Pra gente... para doer menos, né? Que quando você passa por uma dor, e é dor emocional, dor financeira, são dores imensuráveis. Aí vai muito de acordo com como você leva aquela dor na sua vida, né? Você precisa de ter um objetivo na sua vida. E naquele momento que eu estava lá no fundo do poço, literalmente, né? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu não via nada, eu não sabia o que fazer, né? A Jeane estava totalmente dentro de um poço, sem corda, sem nada para subir. Mas ela precisava de continuar, porque ela tinha um objetivo. Então, assim, qual era o objetivo da Jeane? Ela tinha 3 filhos, ela tinha uma saúde que Deus não deixou abalar a saúde dela. Ela tinha 3 filhos, então ela precisava de só o quê? Se erguer, acreditar nela, porque aquilo era uma fase, era um momento da vida dela, que talvez aquilo seria um difusor de águas para que ela entrasse num outro ramo, ou ajudasse mais pessoas que já teria, né, porque a minha vida inteira fui trabalhar de pessoas para pessoas, mas talvez o propósito da minha vida, aquela janela tinha sido fechada para abrir uma outra muito maior. Então, tem que acreditar e você ter objetivos na sua vida. E o meu objetivo era a minha família, a minha vida, e eu tinha saúde. Era o que eu precisava para continuar.
Uau, de verdade, te conheço, né, essa empreitada aí há uns bons anos. E assim, o caminho aqui para terminar, primeiro te agradecendo, porque esse meu projeto. Eu agradeço essa oportunidade. Esse projeto aqui faz todo sentido hoje. Eu estou levando para a audiência um pouco da sua história, conectando de fato você a pessoas que hoje buscam uma oportunidade. Há pessoas que às vezes estão num momento da vida que acham que não tem, olha para o lado e não tem. Tem saúde. E o que mais tem hoje são pessoas que falam assim, mas você tem saúde, você tem tudo. Cara, faça o que de repente você fez. Pare e descanse, não pare, né? Só descansa para seguir. E então, assim, faz todo sentido hoje pro propósito que eu me coloquei aqui com o canal, de estar levando essa audiência. Então, gratidão, tá? Eu que agradeço. Muito sucesso com os novos empreendimentos aí, os novos projetos aí. A UNA vem por aí. Então, as portas vão estar abertas, Obrigada. Tá? Eu espero que um dos projetos aqui da Aritana seja daqui a pouco estar com um canal de podcast, convidando também, né? Vários revendedores para contar a história. Né? E eu tenho certeza que pode ser, assim, um canal muito legal, porque assim como... Inspirar outras pessoas. Exatamente, né? Como essa pessoa que te falou da faculdade... no dia que essa pessoa falar e tiver e chegar lá, porque às vezes você falando, você está contando a história de alguém. Sim, é diferente, né? Ela contar. Agora ela contar. Verdade. Então, assim, dentro de todo o projeto da Aritana, que em breve as portas do Conectando estão abertas, claro. Sim. E quero saber mesmo dos próximos projetos. Inclusive, vou deixar os contatos aqui, né? Sim. Em breve, de repente, também vou pegar umas peças lá para a gente já fazer uns bem bolados isso aqui no canal. Mas, Jeane, gratidão. Tá? Eu que agradeço a oportunidade de levar um pouquinho de experiência, né, e mostrar para as pessoas que todos nós temos as mesmas facilidades, os mesmos. Quando a gente tem objetivos na vida, as coisas acontecem. E acreditem, tá? As mesmas oportunidades que um tem, você também tem. A diferença é o que você vai fazer para que aconteça. Uau! Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer a audiência. Falar aqui, se você não está inscrito no canal, ainda se inscrevam. Deixa adicionado o sininho aí para estarem recebendo as notificações. Compartilhe esse vídeo. Que com certeza existe uma pessoa, uma mulher, alguém da sua família, alguém que você ama, ou alguém que simplesmente você sabe que quer ouvir uma história inspiradora, ter uma oportunidade de negócios. Então compartilhe esse vídeo. E um recado muito especial, né? A produção desse canal aqui é com a Fornexus. A Fornexus é uma produtora que a gente chega aqui com a vontade de fazer alguma coisa. E hoje o mundo do marketing digital tá aí, a gente não consegue ficar fora e a Fornexus faz esse sonho se tornar realidade. A gente não faz nada sozinho. Então eu tenho aqui o apoio da Amor com Açúcar, a Alvino também, que é grande parceira aqui do canal, e vocês que estão aí nos assistindo. Então, gratidão. Muito obrigada.